Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar do benefício dos inibidores da GLT2 no tratamento da insuficiência cardíaca. O nosso tema é a nova visão de como conduzir a terapia medicamentosa nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção menor do que 40%. Nós sabemos que a taxa de mortalidade na insuficiência cardíaca em um ano, mesmo com aquela terapia tripla que nós tínhamos antes de 2014, era em torno de 30% em um ano, 52% desses pacientes morreriam em 5 anos, portanto, ao longo de 10 anos, uma taxa de mortalidade em torno de 100%. O registro Britain, que talvez seja o maior registro de insuficiência cardíaca das Américas, ele mostra que mais de 25% dos pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo com a terapia considerada ótima, são rehospitalizados em 3 meses. Mais de 23% dos pacientes após a alta hospitalar morrem em 3 meses, com uma taxa de mortalidade em 12 meses em torno de 39,5%. E na fase intra-hospitalar, ou seja, naquele indivíduo que está saindo da fase de vulnerabilidade e entrando na fase crônica, nós temos uma taxa de mortalidade em torno de 12,6%. E isto, logicamente, tem a ver de forma direta e indiretamente com a redução da fração de ejeção. Um estudo CHARM com mais de 7.599 pacientes, ele mostrou que quando há uma redução da fração de ejeção em torno de 10%, há um aumento de em torno de 45% a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca e o aumento da taxa de óbito por doença cardiovascular em torno de 57%. Portanto, os fatores ligados diretamente à doença cardiovascular, eles não se somam, eles se multiplicam. Portanto, se eu tenho um indivíduo diabético associado a um infarto, eu dobro o meu risco cardiovascular. Diabetes, infarto e acidente vascular encefálico, eu triplico o meu risco cardiovascular. E quando eu associo mais um fator, eu quadruplico o risco cardiovascular desse indivíduo e assim sucessivamente. E, portanto, nesta linha do tempo, no tratamento da insuficiência cardíaca, nós temos que o primeiro grande estudo publicado em 4 de junho de 87 foi o estudo Consensus, que avaliou o enalapril comparado com o placebo. Foram avaliados mais de 30 mil pacientes, principalmente classe funcional 2, 3 e 4. Nós temos que ter aquela percepção clara da realidade que os indivíduos da classe funcional 2 são tão graves quanto os indivíduos da classe funcional 3 e 4, com uma taxa de mortalidade em torno de 40%, mesmo indivíduos assintomáticos. E o estudo Consensus, ele mostrou que o IECA, ele diminui a taxa de mortalidade, internação e reinternação e progressão da insuficiência cardíaca, porque atua diretamente no sistema renina com o NNT de 6,2. Portanto, um medicamento extremamente relevante nessa linha do tempo, com um grande impacto positivo nesses indivíduos com fração de ejeção abaixo de 40%. Já em 1999, foi publicado o estudo RAILOS mostrando o benefício da espironolactona de 25 mg, reduzindo a taxa de morte em torno de 35%, melhora do remodelamento positivo, portanto, diminui a taxa de fibrose e, consequentemente, as arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, impactando diretamente na redução na taxa de morte súbita por fração de ejeção reduzida. E o benefício acontece em todas as fases da insuficiência cardíaca, com o NNT de 9,1. E em 2001 é publicado o estudo Copérnicos, mostrando os benefícios do carvedilol sobre impactos na redução da mortalidade na fase pré-alta hospitalar, com o NNT de 18 para redução de um evento negativo maior. Portanto, é um resumo dos grandes estudos com os beta-bloqueadores, o estudo CIBS-2 com bisoprolol, o estudo Merck-Heart-Fowler com succinato de metoprolol e o estudo Copérnicos com carvedilol. Todos os três em pacientes diabéticos, não diabéticos ou na população em geral, mostrando os benefícios desses 3 beta-bloqueadores seletivos na redução de eventos negativos nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Lembrar que não foi citado o estudo sênior, porque o estudo sênior com nebivolol ele ficou restrito a um grupo de pacientes acima de 75 anos. Então, diante do que foi apresentado, nessa linha do tempo, antes de 2014, nós temos que a base do tratamento da insuficiência cardíaca era composta por beta-bloqueador seletivo e ECA ou BRA. Lembrar que o BRA é apenas uma alternativa aos pacientes que não toleram
o uso do IECA e os mineralocorticoides. E o que chamava mais atenção é que o tempo de otimização das 3 terapias que eu citei anteriormente para o tratamento da insuficiência cardíaca e, consequentemente, reduzir a taxa de hospitalização e mortalidade, ela girava em 3 a 6 meses e hoje, na atualidade, nós sabemos que esse prazo ele se caracteriza como inércia terapêutica. E a inércia terapêutica ela aumenta a taxa de mortalidade nesse grupo tão fragilizado que são os pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor do que 40%. Portanto, a linha do tempo ela começa a mudar a partir de 2014 com a publicação do estudo Paradigm Heart Failure. Ele permitiu a comparação prospectiva do inibidor na neprilisina com o IECA para determinar o impacto sobre a mortalidade global e morbidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. É um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, para avaliar a eficácia e segurança da molécula LCZ 696 em comparação com o enalapril sobre a mortalidade e morbidade nesse grupo de com fração de ejeção menor do que 40%. O estudo, como eu já havia adiantado em outra apresentação, ele incluiu indivíduos da classe funcional 2, 3 e 4, porque eles tiveram uma percepção clara que os indivíduos da classe funcional 2 são tão graves quanto os indivíduos da classe funcional 3 e 4. Eram indivíduos com fração de ejeção menor do que 40%, com citocinas BNP, NT, ProBNP alterados, com pelo menos 4 semanas de otimização, com pressão controlada, com potássio modulado e a taxa de filtrado acima de 30. O grupo randomizado incluiu 8.442 pacientes e foram comparados cabeça a cabeça molécula LCZ 696 200 mg 2 vezes ao dia com enalapril 10 mg 2 vezes ao dia. Talvez uma pergunta é por que enalapril 10 mg e não 20? Porque a dose que teve impacto, de acordo com o estudo SOLVID, o estudo Consensus e o próprio estudo Paradigm Heart Failure, impacto na redução de mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, foi a dose de 10 mg. Portanto, não há um benefício adicional na melhora da fração de ejeção quando você acrescenta a dose de 20 mg, ou seja, a dose utilizada é apenas 10 mg. E não diferente daquilo que a gente imaginava, que foi a redução do desfecho bruto, que é morte cardiovascular e taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca, a curva se abre muito precocemente a favor da molécula LCZ 696 durante o período randomizado, com P extremamente relevante. E em 2018 é publicado o estudo DECLARE. O estudo DECLARE ele utilizou a dapaglifosina, que é um inibidor da GLT2. É a primeira vez que um medicamento para tratar uma outra doença, no caso o diabetes, ele é utilizado para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E o que o estudo DECLARE, que foi o pioneiro, ele propiciou? O surgimento 2 anos depois da publicação do estudo DAPA Heart Failure, que ele utilizou a dapaglifosina nos pacientes com diabetes e sem diabetes, com fração de ejeção reduzida, e mostrou um P extremamente relevante na taxa de eventos negativos nesse paciente. Portanto, ao final de 2020, o FDA aprova a dapaglifosina como sendo o primeiro inibidor da GLT2 no tratamento dos pacientes com fração de ejeção reduzida. Com tratamento otimizado, o que mais chamava a atenção que 93% dos indivíduos eram usuários de diuréticos, e nós sabemos que os diuréticos não têm impacto na redução de mortalidade, e isso é uma inércia terapêutica, e nós devemos nos atentar a isso quando nós vamos tratar um paciente com insuficiência cardíaca. Com citocinas elevadas, a média do NT ProBNP em torno de 1.437, eram pacientes idosos, com a média de internação em torno de 7,6 dias. Eram indivíduos, na sua grande maioria, do sexo feminino, com a taxa de filtrado em torno de 66, com fração de ejeção média em torno de 31%. E eles incluíram indivíduos da classe funcional 2, 3 e 4, porque eles tiveram, mais uma vez, a percepção clara que os indivíduos da classe funcional 2 são tão graves quanto os indivíduos da classe funcional 3 e 4. O N de pacientes avaliados foi de 4.774 pacientes. O Brasil contribuiu com o N de 520 pacientes, com fração de ejeção no estudo a média em torno de 31%. Classe funcional 2, 3 e 4, 55% dos pacientes
não eram pacientes diabéticos contra 45% do grupo de pacientes diabéticos. Portanto, o benefício se faz também para pacientes diabéticos quanto para os pacientes não diabéticos. E o que mais chama atenção, e talvez esse seja o slide mais impactante da apresentação, que a partir do 28º dia de prescrição da dapagliflozina, você já tem um impacto relevante na taxa de desfecho negativo desses indivíduos, reduzindo a taxa de morte cardiovascular e agravamento por insuficiência cardíaca de forma muito precoce. Portanto, não diferentemente do que nós imaginamos, houve uma redução da taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca em torno de 36% e morte cardiovascular em torno de 45%. Portanto, esta é a nova pirâmide do tratamento da insuficiência cardíaca, composta por não mais 3 pilares, como foi apresentado antes de 2014, que era composta por beta-block e ECOBRA, mais o mineralocorticoides. Hoje nós temos 6 pilares: reabilitação cardiopulmonar e ECOBRA, beta-bloqueador seletivo, sacubitril/valsartana, antagonista dos receptores de mineralocorticoides e a dapagliflozina. Então, ao final dessa jornada, podemos afirmar que, diante de evidências tão robustas, que a DAPA compõe um dos 6 pilares na base de sustentação do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Galera, valeu demais, até a próxima!